pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacuró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o bode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Olá, eu sou Ana Maria Nascimento, setorista de Educação do Diário de Pernambuco. Toda sexta-feira a gente se encontra aqui no canal do YouTube para conversar sobre educação. Hoje a gente está recebendo o coordenador da Escola de Conselhos de Pernambuco e professor do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Humberto Miranda. Humberto, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, estou muito satisfeito de estar aqui compartilhando, o que a gente tem pesquisado, o que a gente tem feito na nossa universidade em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Humberto, a gente está dentro do contexto dos 29 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O que ele representa para a sociedade brasileira? O Estatuto é um marco histórico, não só na legislação, voltada à infância, à criança e ao adolescente, mas também no ponto de vista da política, porque o Estatuto acaba dando base às políticas públicas, às formas como a gente concebe as práticas de tratamento, de cuidado, da educação em relação às nossas crianças e adolescentes. E eu considero ele também um marco do ponto de vista da história, que eu sou historiador de formação, é que ele muda a concepção de criança e de adolescente. Ele deixa de ser a lei deixa de ser uma legislação baseada no menorismo, no Código de Menores, e passa a reconhecer criança e adolescente como sujeito de direitos. E dentro da educação, quais são os principais ganhos que o ECA trouxe? O Estatuto ele faz com que a sociedade tenha esse compromisso, entendendo a educação como um direito fundamental e que não é mais só um dever do Estado e da família, mas também de toda a sociedade. Uma educação voltada com os princípios da cidadania, dos direitos humanos, onde esses meninos e meninas passam a ser protagonistas, são chamados a ser protagonistas dos espaços onde eles circulam. Então, o Estatuto ele legitima o grêmio estudantil, a participação desses meninos e meninas na sala de aula, no contexto escolar mais variado, e garante, do ponto de vista da legislação, que a educação seja um bem fundamental, um direito fundamental. E aí, uma vez implementado, o que é que você considera que são os principais avanços que o ECA já trouxe? Importantíssimo, porque existe às vezes um discurso de que nada mudou ou que o Estatuto não serve. Por exemplo, eu penso que há um ganho, uma conquista muito grande para a sociedade, são os conselhos tutelares, por exemplo. Os conselhos tutelares não tinham antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esses conselhos, eles estão assim pertinho da comunidade, pertinho das pessoas e pertinho também das escolas, dos professores, dos gestores. É claro que do ponto de vista da prática, do cotidiano, às vezes tem algumas questões que precisam ser melhoradas. A gente tem que ter crítica em relação, muitas vezes, à atuação e até estrutura e funcionamento dos conselhos. Mas o Conselho Tutelar, por exemplo, é um grande ganho para a sociedade e que foi criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente tem outros ganhos. O Estatuto de 1990, eu costumo dizer, que não é o mesmo de 2019, nem será o mesmo de 2020, quando ele completa 30 anos. E aí, como é que a escola de conselho funciona nesse sentido? Veja, uma vez tendo o Estatuto, é necessário formar os operadores do Estatuto da Criança e do Adolescente. Formar esse conselheiro tutelar, essa conselheira, os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, que também são agentes públicos importantíssimos que fazem com que o direito seja efetivado. E a escola tem uma parceria muito forte aqui no nosso estado com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que faz com que a gente possa executar ações de formação continuada para todo o estado, ou seja, 184 municípios, mais o Distrito Estadual de Fernando Noronha. E a gente
trabalha no campo da formação continuada desses agentes públicos, por isso que escola de conselhos, mas também a gente busca promover pesquisa no campo dos direitos da criança e do adolescente. O que pensam esses conselheiros? Como é que eles estão executando as suas atribuições? Como é que é o conselho no contexto do sistema de garantia de direitos? Esse é um pouco do nosso trabalho cotidiano da nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, que se localiza na Pró-Reitoria de Extensão, a Escola de Conselhos. E aí, como é o trabalho para além da questão da escola, dentro da rural, relacionado a esse tema? A universidade ele tem vários cursos de licenciatura, cursos de pedagogia, né, cursos que fazem com que a gente tenha uma relação mais direta, né, com os meninos e as meninas, as crianças e adolescentes. Mais recentemente, a gente inaugurou, em parceria com a Prefeitura, a creche, né, que é um espaço de garantia de direitos também. E nesses cursos de licenciatura, nos cursos da pedagogia, no Departamento de Educação, ligados ao Departamento de Educação, a pauta do Estatuto da Criança e do Adolescente tem feito parte da formação inicial dos operadores. Essa sua pergunta, Ana, ela é super importante, porque as pessoas precisam conhecer o Estatuto quando elas estão na sua formação inicial. Ou seja, não tem como ser professor da educação básica sem conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sei como ser gestor de uma escola pública ou particular sem conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. E pesquisas apontam que boa parte dos professores não leram o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que seria o motivo para essa não leitura do Estatuto? Faz parte da grade curricular do curso? Exatamente isso, né? Um dos fatores, né? A ausência do Estatuto na matriz curricular. E eu diria até mais, sabe, Ana? Não é bem do Estatuto, mas dos direitos da criança e do adolescente, que dialoga inicialmente com o Estatuto, mas que também pode, né, dialogar com outras questões, né, questões do Plano Decenal dos Direitos da Criança, da própria concepção do que é isso que eu chamo ser criança, ser adolescente e viver a infância. E quero te dizer que é uma coisa muito importante também, mais importante de que você considerar a infância, mas as infâncias. O Estatuto precisa estar ligado a essa questão. O que é uma lei para as crianças quilombolas, para as crianças ribeirinhas, né, para as crianças indígenas ou as indígenas crianças. Quer dizer, essas questões a gente precisa também estar lidando para que esse profissional que está iniciando a sua formação na graduação possa sair da graduação fortalecido para lidar com essas diferentes formas de viver as infâncias, né? A gente falou dos avanços, mas quais são os desafios do ECA que você vê principais hoje? Eu penso que há duas questões importantes, né? Desafiar a cultura menorista do Código de Menores, ou seja, daquela cultura, né, que é necessário punir, mais punir do que educar. Isso é uma questão séria, né? E uma outra questão é o que a gente chama de cultura menorista, ou seja, de que criança e adolescente não tem direito ou que está cheia de direito, né? As pessoas costumam dizer, esse menino está cheio de direito, mas será que ele está mesmo cheio de direito? E o que é direito? Essa questão é muito importante para que a gente possa viver numa cultura de respeito às culturas infantis, infanto-juvenis, né, para que a gente tenha uma sociedade melhor. A nossa sociedade ainda bate nas crianças buscando educar. A nossa sociedade ainda acha que trabalho infantil é o caminho quando a gente vê que criança não pode trabalhar, que criança e adolescente no mundo do trabalho não é só ruim para a sociedade, mas é muito ruim para o próprio desenvolvimento psicomotor, espiritual, né, psicológico desse menino e dessa menina que passa pela experiência do mundo do trabalho numa idade que ela deveria estar na escola, praticando esporte, convivendo com outras crianças, né? Então, esses desafios, eles são, né, colocados em pauta nos dias de hoje, né? Porque você precisa entender, né, que para o Estatuto dar certo é preciso que ele saia do papel. Por exemplo, quem acredita na redução da maioridade penal? Essas pessoas precisam ler o Estatuto, precisam perceber que existem todas umas teorias, toda uma base, não só jurídica, mas teórica mesmo, que sustenta, né, a nossa ideia que a redução da maioridade penal, por exemplo, não é a solução. Então, eu penso que mudar a cabeça, mudar a mentalidade, né, para que a gente possa viver uma outra sociedade dos direitos humanos, eu acho que esse é o maior desafio. Muito obrigada pela presença. Estaremos sempre à disposição, viu? Nossa universidade, nossa escola de conselhos. Foi muito bom estar com você. Muito obrigada.
A gente encerra aqui mais um programa Educação. Até a próxima semana.